Pronto, gravando. Vamos para a história. Apareceu aí o slide? Não, Não. não. Espera aí. Agora vai ser. Pronto, revisão de história. Meus amores, essa imagem aqui é o quê? Como é o nome dessa Pintura imagem aí? rupestre? Pintura rupestre Pintura, ou arte rupestre. pinturas rupestres ou arte rupestre, tanto faz, uma como a outra. Professor, isso aqui foi comum no período da pré-história, né? Isso aqui foi comum no período da pré-história. Nós Isso era estamos estudando isso aí. Pronto, mas vamos dar um... Com uma pintura de arte. Pronto, vamos dar uma revisadazinha. Vamos dar uma revisadazinha. Eu sei que vocês já estudaram, né? Mas vamos dar uma revisadazinha. Essa pintura rupestre aconteceu em qual período, professor? No período da pré-história. O que é pré-história? Pré-história é até o momento que o homem não dominava a escrita. Pré-história é quando o homem não dominava a escrita. A história, de história para frente, é quando o ser humano domina a escrita. Então, essas pinturas rupestres ou artes rupestres foi um acontecimento que aconteceu na pré-história. Ela representa o quê, professor? Essas imagens aí representam o quê? Uns animais, pessoas, parece que estão indo caçar. Isso, representa o quê? Seres humanos e animais. Essa cena aí é uma cena de caça, beleza? Então, se cair uma pintura rupestre, né, uma arte rupestre, lá na prova, vocês lembram que o nome dela é o que? É pintura rupestre. O período que ela acontecia era no período da pré-história. Ela representa o quê? Seres humanos. Vocês vejam aqui que tem os seres humanos caçando e os animais, né? E na maioria das vezes, os seres humanos representavam, desenhavam o quê? Desenhavam uma cena de caça. Então era comum, né? Como eles não dominavam a escrita, eles não sabiam ler nem escrever. Aí o que é que eles dominavam? Dominavam o desenho. Então eles faziam o que? Desenho. Eu visitei a Serra da Capivara, né? Que é um grande, importante monumento da história brasileira. Lá é carregado de pintura rupestre. Eu ia pegar a minha imagem que eu tenho aqui, mas as imagens que eu tenho são muito impróprias para vocês. Não pode não, que lá na Serra da Capivara, além de registrar cenas de caça, eles registravam outras cenas que, enfim, vocês não podem ver não, porque vocês são crianças ainda. Mas, enfim, fazia parte do cotidiano deles e eles desenhavam, né? Eles representavam tudo que acontecia no seu dia a dia, né? Como era natural do dia deles, eles iam representando, né? Mas, enfim, lembre-se disso, as pinturas rupestres, né, ou artes rupestres, como vocês pontuaram, foram o quê? Foram desenhos feitos durante a pré-história. Eles geralmente representavam seres humanos e animais, geralmente, nem sempre, né? Nem sempre. Eles representavam o cotidiano, né, das pessoas. O que eles estavam fazendo no dia a dia, eles representavam através das pinturas rupestres, né? Mas geralmente eram o quê? Seres humanos e animais. E representa, na sua grande parte, uma imagem de caça. Nessa imagem aqui, se a gente olhar bem, a gente vê o quê? Vê o ser humano com uma flecha, né, com um arco, e fazendo o quê? Uma caçada de animais. Eles estão como se fosse cercado, né, os animais, para o quê? Para eles fazerem matar e a partir daí eles comerem. Professor, sobre o povoamento do continente americano. O continente que a gente vive aqui é o continente americano. Então, aqui, ó, vejam a origem do primeiro ser humano. O ser humano surge aonde? Onde é o berço da humanidade? Quem lembra? A gente já trabalhou isso. O ser humano surge aonde? África. Isso, muito bem. Surge no continente africano. Ó. Vejam aqui, ele surge no continente africano. Do continente africano, ele vai para qual continente? Não sei, mas América, sei lá. Europa. Vai para a Europa. Da Europa, ele vai para a Ásia. Veja aqui, ó. Da Europa, ele vai para a Ásia. Da Ásia, ele vem para o quê? Para o continente americano. Professor, o ser humano sai da América para a Ásia. Vejam aí, ele sai da América para a Ásia. É? Observem a imagem aí. Ele sai da Não, América para a Ásia ou da Ásia para a América? E na aí? América. Como é? Ele sai da Ásia para a América ou da América para a Ásia? Espera. Observe as setinhas.
Ele vai da África, Europa, Ásia, aí vai para América do Norte. Pronto. Primeiro ele vai da Ásia, então essa afirmativa aí, o ser humano sai da América rumo à Ásia, é verdadeira ou falsa? Como? Repete de novo. O ser humano sai da América rumo à Ásia, é verdadeiro ou falso? Falso. Falso, porque ele sai da Ásia rumo à América. Então tá inverso aí. O ser humano sai da América, não, ele sai da Ásia, tá vendo? Ele tá aqui a setinha, sai da Ásia rumo à América. Professor, eles passam por um estreito chamado Estreito de Bering. Então, o Estreito de Bering está localizado entre o continente europeu e o continente asiático. É verdade ou falso? Vejam aqui, o Estreito de Bering aqui, ó. Ele está localizado entre o continente europeu e o continente asiático. Sim. E aí? Sim. Sim? Ó, o continente europeu é aqui, ó. O continente europeu é aqui, ó. O continente asiático aqui, ó. O Estreito de Bering está localizado entre o continente europeu e o continente asiático? Não. 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 Ele está localizado entre que continente? Hein, meus amores? O Estreito de Bering aqui, ó. O Estreito de Bering está localizado entre qual continente? Entre o continente asiático e o continente o quê? Americano. Então, o Estreito de Bering está localizado entre o continente europeu e o continente asiático é falso. Segundo a teoria de Bering, o homem teria chegado à América por meio do Estreito de Bering, entre os continentes asiático e o continente americano. Isso aqui é verdadeiro. Veja que ele passa através do Estreito de Bering. Professor, o que é o Estreito de Bering? É uma área que fica próximo entre o continente asiático e o continente europeu, né? E a partir desse estreito, o ser humano conseguiu povoar o continente americano. Isso é a teoria mais aceita, né? Que o ser humano surge do continente africano. Vejam aqui, ó. Ele surge do continente africano, do continente africano ele migra para o continente europeu, tá vendo? Ó? Do continente europeu ele vai para a Ásia, da Ásia, através do Estreito de Bering, ele vem para o continente americano, né? E do continente americano ele se espalha em todo o continente, né? Mas primeiro ele surge no continente africano, migra para o continente europeu, do continente europeu vai para o continente asiático, do continente asiático, através do Estreito de Bering, ele migra para o continente americano. Então, o ser humano sai da América rumo à Ásia? Não, ele sai da Ásia rumo à América. Sai da Ásia, tá vendo a setinha? Rumo à América. O Estreito de Bering está localizado entre o continente europeu e o continente asiático? Falso. O Estreito de Bering está localizado entre o quê? Entre o continente americano e o continente asiático. Veja aqui, ó, o Estreito de Bering, ó, o continente americano e o continente asiático. Professor, vamos lá. O ser humano saiu do continente africano, foi para o continente europeu, do continente europeu foi para o continente asiático, e do continente asiático ele se locomoveu até o continente americano. E aí, sobre o continente americano, tem alguns pontos para a gente ver. Por exemplo, quais são as rochas, né, que foram encontradas, as maiorias dos nossos antepassados? Foram o quê? Os sambaquis, né? Essas rochas são formações constituídas principalmente de concha de molusco, formado ao longo de milhares de anos pelas populações que habitavam regiões litorâneas. Estudo arqueológico mostra que essas montanhas eram formadas por conchas e restos de alimento, depositadas em um mesmo lugar ao longo de vários anos. Então, nossos antepassados, muitos, foram encontrados nesses sambaquis. Professor, quem já habitou o nosso continente americano foi o mamute. O mamute é um animal extinto que pertenceu ao gênero Mammutus, que é a família do Eleptadae, né, que é incluída nos probóscideos. Isso parece mais aula de ciência. Mas o mamute foi um animal, qual a importância de eu saber? O mamute foi um animal que veio antes dos elefantes, né? Então, assim, o mamute é um animal que veio antes dos elefantes. Lembre disso, os sambaquis são formações constituídas principalmente de concha e moluscos formadas ao longo de milhares de anos pelas populações que habitavam a região litorânea. Então, os sambaquis eram o quê? Eram rochas, né, que foram constituídas por milhares de anos e que nelas foram encontrados o quê? Muitos dos nossos antepassados, tanto as pessoas quanto os utensílios que elas usavam. O mamute é um animal
do elefante, né, muito parecido, que é um antepassado do elefante. A pré-história. A pré-história é como conhecemos o período que acompanha a evolução humana, a partir do momento em que os hominídeos começaram a usar ferramentas de pedra. Encerrou-se com o surgimento da escrita, que aconteceu entre 3.500 a.C. e 3.000 a.C. Então, a pré-história é o momento da nossa história que a gente não domina a escrita. Lembre-se disso, pré-história é o momento da história que a gente não domina a escrita. Aqui no continente americano, praticaram, né, a agricultura. A agricultura foi uma atividade de produção que veio depois da caça e da coleta de pesca. Então, o primeiro ser humano aprendeu a caçar. Vocês viram lá nas imagens, né, nas pinturas rupestres, ou na arte rupestre, a primeira atividade que o ser humano desenvolveu foi o quê? Foi a caça. A primeira atividade que o ser humano desenvolve é a caça. Depois vem a coleta de pesca e depois da coleta de pesca é que vem a agricultura. A partir do momento que o ser humano desenvolve a agricultura, ele começa a se tornar o quê? Um ser sedentário, né? Ele deixa de ser um ser nômade que vive de área em área para ser um ser sedentário. Então, é através da agricultura que o ser humano consegue o quê? Plantar e colher o excedente, né? Para nos períodos em que não tiver no inverno, né? Não tiver chuva, eles consigam se alimentar através do excedente. Então, a agricultura foi uma atividade econômica que veio depois da caça e da coleta de pesca. Professor, um dos primeiros alimentos a ser cultivados aqui na América do Sul foi a mandioca, né? A mandioca foi um dos principais alimentos, né? O primeiro a ser cultivado na América do Sul. E a caça foi uma atividade praticada pelos primeiros habitantes da América, né? Professor, e o aquecimento? O aquecimento aconteceu há cerca de 10 mil anos e é uma preocupação da atualidade. Então, o ser humano, né, comprovado cientificamente que nosso planeta Terra já sofreu um aquecimento há cerca de 10 mil anos e que deixou extinta várias espécies, né? Então, esse slide eu vou mandar no grupo, fica mais fácil. Na hora que vocês forem responder na prova, caso caia algo sobre o povoamento do continente americano, vocês voltem para ele e dêem uma lida. É um slide um pouco chato, eu particularmente não gostei de ter caído esse conteúdo, né, na prova, porque foi um conteúdo que a gente não trabalhou, não deu tempo de trabalhar, mas mesmo assim cobraram, né, o povoamento do continente americano. Mas, enfim, qualquer coisa, vocês voltam no slide e tentam responder. Voltando para o Estreito de Bering, o ser humano surge no continente africano, vai para o continente europeu, do continente europeu vai para o continente asiático, do continente asiático, através do Estreito de Bering, ele povoa o continente americano. Então, o ser humano sai da Ásia rumo à Ásia, sai da América rumo à Ásia, falso, professor. O ser humano sai da Ásia, vejo a setinha, rumo ao continente americano. Se a setinha fosse ao contrário, né, ele saía da Ásia rumo ao continente americano, mas ele sai o quê? Da Ásia rumo ao continente americano. O Estreito de Bering está localizado entre o continente europeu e o continente asiático? Falso, só se ele estivesse aqui, ó, entre o continente europeu e o continente asiático. Se ele estivesse aqui, ele estaria, mas não, o Estreito de Bering está localizado entre o continente americano e o continente asiático. Segundo a teoria de Bering, o homem teria chegado à América por meio do Estreito de Bering, entre os continentes asiáticos e americanos. Verdadeiro. Essa teoria aí é a mais aceita, que o ser humano, né, dizem que em épocas antigas aqui congelou, a parte do oceano congelou, e o ser humano saiu atravessando do continente asiático para o continente europeu. Beleza? Então, lembrem-se disso. A história está um pouco mais difícil do que a geografia, né? Mas, através desse slide, através da revisão, vocês vão conseguir responder e tirar 10, beleza? Alguma dúvida, professor? Não. Pronto.